Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Redentor. Esta noite, irmão, nós estamos aqui para darmos mais uma vez continuidade a esse trabalho, nesse mundo de adoração e louvor ao nome santo e sublime de Cristo Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. É importante nós estarmos bastante atentos naquilo que nós estamos falando e reprisando aí. Os irmãos podem pesquisar tudo isso que nós temos falado aqui sobre a história da igreja cristã. Os irmãos pesquisando, os irmãos vão encontrar e vão ter a confirmação daquilo que nós estamos falando aqui. Meus prezados, no culto passado nós falamos sobre o edito de Constantino, como Constantino promulgou o seu edito, e após a promulgação do edito de Constantino, as mudanças que ocorreram em relação à igreja, como a igreja passou a ter o seu papel atuante no mundo, as coisas mudaram. Então, a partir do edito de Constantino, a igreja toma um novo rumo na sua história. Ela passa das trevas da perseguição para a luz, sai das catacumbas e vai para o trono. Hoje nós vamos falar sobre a igreja imperial, porque a partir do edito de Constantino, e nós analisamos os bons resultados e os maus resultados do edito de Constantino, o que foi que ele trouxe de bom e o que foi que ele trouxe de ruim, o que serve para nós hoje e o que não serve. Nós analisamos tudo isso. Então, a partir do edito de Constantino, a igreja ela se torna uma igreja imperial. Todas as pessoas automaticamente passaram a ser cristãs. Então, nós vamos falar nessa noite sobre a igreja imperial e os seus desdobramentos. Então, nós começamos hoje falando sobre a igreja imperial, que com a elaboração e a efetivação, elaboração e efetivação do edito de Constantino, a igreja deixou a escravidão e passou a ocupar uma posição de destaque. Então, a partir do edito de Constantino, a igreja que estava sendo perseguida, agora não é mais perseguida, ela passa a ser vista com bons olhos. Aí eu coloquei ali, irmãos, que no ano 330, Constantino mudou a capital do Império Romano. A capital do Império Romano, que era no Ocidente, ele muda para o Oriente. Ele funda a capital, que ele vai dar o nome de Constantinopla. Por quê? Porque o nome dele era Constantino. Ele quer ser o primeiro, ele quer puxar a brasa para a sua sardinha. Então, o Império Romano, como eu falei para os meus prezados, estava ameaçado por um povo que os romanos chamavam de bárbaros. Eram os ostrogodos, visigodos, serulos, entre outros, muitos outros povos que habitavam a Europa. Esses povos ameaçavam o Império Romano. E para não perder o trono, Constantino leva a sede do Império do Ocidente para o Oriente. A igreja continuou em Roma. Então, segundo o que se diz, o imperador compreendeu que a cidade de Roma ela estava ligada à adoração pagã. Então, o paganismo imperava na cidade de Roma, apesar do edito ser proclamado. Tinha muitas divindades em Roma, muitos deuses. Os romanos eram politeístas, adoravam muitos deuses. Então, segundo o que se diz, Constantino, isso pode até ser uma desculpa, é o que eu penso de Constantino, dizer que a cidade de Roma estava impregnada de adoração pagã. Então vamos tirar a igreja, a sede da igreja, porque a sede da igreja acompanha o império, e Roma para Constantinopla. Na verdade, é uma desculpa que Constantino inventou para mudar a sede do império, porque ele estava com medo de perder o trono para esses povos chamados bárbaros, como nós mencionamos. Que diz também que a posição de Roma, a posição geográfica, deixava ela vulnerável. O local que ele escolheu para essa nova sede,
tem lá no primeiro tópico, ali em cima, o local escolhido foi Bizâncio. Bizâncio é uma colônia grega, uma cidade grega, contava já com muitos anos. Ela estava situada em um ponto de contato entre a Europa e a Ásia. Então, Constantino escolheu um ponto que ligava os dois continentes. E em Bizâncio, Constantino estabeleceu a capital, planejou, construiu a grande cidade, mundialmente conhecida como Constantinopla, puxando a brasa para a sua sardinha. Hoje, atualmente, essa Constantinopla não existe mais. É a cidade de Istambul, na Turquia. Então veja que a história, ela não está morta. Nós estamos falando de algo que aconteceu há muito tempo, mas que está viva. E que logo depois da fundação da cidade de Constantinopla, deu-se a divisão do Império Romano. O Império Romano se dividiu em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. No século V, o Império Romano do Ocidente vai cair, mas o Império Romano do Oriente, ele vai continuar, e só vai cair no século XV. Mas não vamos tratar desse assunto não. Então olha, deu-se a divisão do Império Romano e os bárbaros promoveram invasões contra Roma. Começou uma série de invasões, saques à cidade de Roma, mas eles não conseguiram nesse momento derrubar a cidade de Roma. Então veja que a coisa vai de mal a pior com o Império Romano. O Império Romano está entrando num período de declínio, de fracasso. Nesse período que Constantino muda a capital para Constantinopla. Só que a igreja, ela continua em Roma, ela não deixa a cidade de Roma. Os bispos da igreja católica, que era a única igreja existente, nós temos que entender isso. Não tem protestantismo nessa época, não tem mais a igreja apostólica nessa época. A única igreja que existe nessa época é a igreja católica. E isso tem que ser falado, tem que ser dito e tem que ser bem explicado. Então veja, a igreja continua. A igreja continua em Roma. E alguma coisa de ruim vai começar a acontecer. Vejamos. A cidade de Roma vai perder a sua posição política no mundo. Por que a cidade de Roma ela vai perder a sua posição política no mundo? O império que dominava nessa época era justamente o Império Romano. Como Constantino levou a sede do império de Roma para o Oriente, Constantinopla, Roma perde a sua posição de capital política, mas ela vai fazer algumas reclamações. Desde então, vemos a mesma Roma afirmando seus direitos de ser a capital da igreja. Então ela perdeu o direito de ser a capital política do mundo, mas ela quer continuar sendo a capital da igreja, porque desde o edito de Constantino, Roma se tornou a capital da igreja. E mesmo o Império mudando para o Oriente, Roma diz: nós queremos e temos que ser a capital da igreja. Depois eles vão apresentar os pormenores porque eles queriam isso. Por quê? Vários motivos eles alegavam. A semelhança da igreja com o império, como organização, fortalecia a tendência da nomeação de um cabeça para a igreja. Então, olha, assim como o império estava organizado, tendo um chefe, um ditador, um soberano, Constantino e seus sucessores, desta mesma maneira, a igreja de Roma começou a reclamar para ela ter a mesma posição que o império tinha, só que no sentido espiritual. Isso quer dizer, ter um líder dentro da igreja que vai mandar nas outras igrejas. Isso vai fortalecer a nomeação e o surgimento daquilo que ficou conhecido como papado
Alexandria. Em um estado governado por uma autocracia, um autoritário, e não por autoridades eleitas, na qual o imperador governava com poderes absolutos, era natural que a igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe. Essa era a reclamação da igreja de Roma. E convém nós salientarmos, irmãos, que a igreja, nesse período, ela já estava espalhada por várias partes do mundo. Ela estava em Jerusalém, ela estava lá. Ela estava em Antioquia, ela estava em Constantinopla, em Roma, nas cidades da Ásia, que João escreveu cartas a elas. E surgiu então uma pergunta: em cada uma das igrejas tinha um bispo, que nós podemos atribuir hoje, fazendo analogia, a um pastor, alguém que comanda a igreja, que coordena a igreja. Então, em cada uma dessas sedes tinha um bispo. Esses bispos, eles mandavam o povo, eles orientavam os povos que faziam parte da igreja. Surgiu então um questionamento: o bispo manda no povo, o bispo manda na igreja, mas quem vai mandar no bispo? Quem é que vai mandar nos bispos? Os bispos precisam de alguém para comandar. Quem é que estava reclamando a autoridade para comandar os bispos e, consequentemente, as igrejas? Roma. Só que nós vimos que a igreja de Constantinopla, ela estava muito bem fortalecida e solidificada por causa do imperador Constantino. Então começou a ter uma briga, uma luta ferrenha, uma disputa entre Roma e Constantinopla para saber qual seria o bispo, se de Roma ou se de Constantinopla, que iria mandar nos outros bispos. Surgiu então esse questionamento. As outras sedes da igreja, elas não tinham, irmãos, condição de lutar de igual para igual com Roma e Constantinopla. Então ficou entre esses dois, Roma e Constantinopla, disputando para ver quem iria mandar nos outros bispos. Como nós já sabemos, quem vai ganhar essa luta de braço aí é Roma. Mas nós vamos falar. Surgiu então, irmãos, diante disso, algo que ficou conhecido como cisma da igreja. Talvez você nunca ouviu falar nessa palavra. Cisma, separação, divisão. Todas as vezes que há uma divisão, é um cisma. Pensamentos contrários que acabam dividindo a igreja. Isso acontece muito hoje. Um pastor está sendo bem sucedido, ele tem um auxiliar que também está bem sucedido, e esses homens entram em briga e não se dão mais, racham a igreja, um leva metade para um lado, outro leva para o outro. Coisa de Deus não é isso aí. Isso é chamado de cisma, divisão. E isso aconteceu nos primórdios da igreja. Esse cisma, o chamado cisma do Oriente. A cidade de Constantinopla, o bispo de Constantinopla e o bispo de Roma entraram em guerra. Eu coloquei aí, ó, lá em cima, acompanhe comigo. Apesar de que os bispos da igreja diziam que a igreja seria indivisa, não podia se dividir, eram iguais uns aos outros na administração, nos ritos litúrgicos e na doutrina. Eles se distinguiam em dignidade de acordo com a importância dos lugares onde estavam localizadas suas igrejas. Por quê? Aí vai entrar um grande problema. Que problema é esse, prefeito? O problema financeiro, o problema do dinheiro. A partir do momento que Roma ou Constantinopla ganhasse essa luta de braço, irmãos, a igreja que ganhasse, a sede que ganhasse,
Então vocês analisem e associam com os nossos dias. Os bispos que comandavam igrejas em certas cidades, eles tinham um nome, eram chamados de metropolitanos. Essa palavra metrópole é uma palavra grega que vai dar origem à cidade, ou grande cidade, vem da Grécia Antiga. Então eles eram chamados de metropolitanos, mais tarde eles passaram a ser chamados de patriarcas. Como eu coloquei para os irmãos, havia patriarca em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. A briga ficou entre Constantinopla e Roma. Posteriormente, os bispos de outras capitais e de todas as províncias foram titulados de arcebispos. Então veja que os nomes, eles vão surgindo, e nós sabemos que esses nomes, eles existem hoje, nos nossos dias, vem lá da origem da igreja. Quando o imperador Constantino transferiu sua capital de Roma para Constantinopla, ao arcebispo desta nova capital do império foi concedido a mesma reverência de que ao bispo de Roma, porque Constantinopla é a cidade do rei. Então, nessas outras cidades que não tinham condição de lutar de igual para igual com Roma e com Constantinopla, eles eram chamados de arcebispos, inferior. E quem comandava em Roma e Constantinopla? O bispo. Ainda nós não temos a palavra Papa. Nós estamos falando aí do final do século IV para início do século V. Ainda não tem Papa nesse período aí. Posteriormente, em 587, esse bispo recebeu um título de ecumênico, o bispo de Constantinopla. O ecumenismo é a unificação de todas as religiões em torno de uma liderança única. Nesse momento aí, não foi isso que aconteceu, foi apenas um título honorário concedido ao bispo de Constantinopla. Então, no século VII, o bispo de Roma no Ocidente e o bispo de Constantinopla no Oriente equivaliam-se em distinção e reverência. Mais tarde, a tentativa de supressão da posição de dignidade equivalente das duas sedes foi a principal causa do grande cisma, da grande separação, da grande divisão. Então, qual foi a causa do cisma do Oriente, do cisma da igreja? Foi um querendo mandar no outro, como os outros. Então, tinha uma briga entre Roma e Constantinopla, os dois querendo ser cabeça da igreja. Como eu mencionei, quem ganhou essa luta foi Roma. Amém? Então, convém nós salientarmos, irmãos, que essa igreja imperial, a partir da vitória de Roma, e ela vai fazer algumas alegações. Que alegações são essas? Ela vai dizer: olha, nós temos que ser a capital da igreja, tem que surgir aqui o bispo que manda nos outros, porque Pedro foi dessa igreja. Pedro não foi de Constantinopla, Pedro foi de Roma. E se Pedro foi de Roma, morreu aqui em Roma, e ele foi, entre aspas, o primeiro Papa, quem tem que mandar nos outros bispos é o bispo de Roma, e mais bem. Paulo foi daqui de Roma, Paulo morreu de Roma. Paulo morreu de Roma, realmente, como nós vimos. Então ele apresentava esses motivos, essas alegações, entre outras alegações. Mas Roma saiu vitoriosa nesse contexto, nessa luta com Constantinopla para ver quem mandava na igreja, quem ia mandar na igreja e, consequentemente, nos outros bispos. Diante da vitória de Roma, vai surgir então a figura de um líder para a igreja, de alguém que vai comandar a igreja. Quem seria esse alguém? O vigário filho. O que significa isso? Vigário filho? Nunca ouvi falar. Vigário filho de Deus. Quem é esse vigário filho de Deus? O Papa. Então é diante dessa luta que vai surgir o papado. E esse Papa vai surgir em Roma. Nós vamos falar disso já. Convém nós salientarmos, ainda falando da igreja imperial, que surgiram alguns nomes
que foram considerados como mestres por muitos historiadores e são lembrados até os dias atuais. Então, diante disso, irmão, é bom nós entendermos que não era só o problema estava entre a liderança. E no seio do povão, no meio do povo, surgiram pessoas que não concordavam com nada daquilo que estava acontecendo, que não concordavam com aquela briga. Como hoje nós sabemos que tem líderes e líderes, e o povo está aí. E no meio desse povão tem os anônimos que somos nós, que às vezes não podemos expressar, ou não temos como expressar a nossa vontade, ou não temos como lutar com a nossa vontade, mas nós estamos aí, apresentamos os nossos pontos de vista. Nós não concordamos com isso, com aquilo. Então, no meio dessa igreja, no meio dessa luta, surgiram homens que foram considerados mestres da igreja imperial, que não concordavam com essa briga nem de Roma nem de Constantinopla. Essa briga existe até hoje. Essa luta, essa divisão. A igreja lá do Oriente é chamada Igreja Católica Ortodoxa. E a igreja do Ocidente é a Igreja Católica Apostólica Romana. São duas, que era uma só, que começou lá com o cisma do Oriente. Então veja que a coisa não é fácil. Vamos ver quem foram esses mestres da Igreja Imperial. Então nós estamos falando da Igreja Imperial e ao mesmo tempo falando de pessoas que surgiram dentro dessa igreja que não concordavam com essas coisas que estavam ocorrendo. Nós temos aí João Crisóstomo. Esse João Crisóstomo, ele viveu por volta do século IV. Segundo Christopher, um historiador de Gonzales e muitos outros, era apelidado de Boca de Ouro, ou pregador de língua dourada, devido ao seu fervor e eloquência nas palavras, em defender a liberdade da igreja em relação ao Estado. Então, Crisóstomo, ele não concordava com o que Constantino fez. O que foi que Constantino fez? Pegou a igreja, Estado e uniu, tornando-se uma só entidade. João Crisóstomo era contra e pregava contra isso. Falava contra a história. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Os dois não podem estar unidos em torno de uma administração. Por que não pode estar unido? Porque o imperador vai mandar na igreja, ou o bispo da igreja vai querer mandar no Estado. E aconteceu as duas coisas. Tanto o imperador mandou na igreja, como o Papa acabou mandando em estados. Então a coisa é complicada. João Crisóstomo era contra isso. Após o equipe de Constantino, igreja e Estado se tornaram uma só entidade, como nós falamos. O Estado acabou dominando a igreja. João Crisóstomo, por sua vez, defendia a tese de que a igreja era uma entidade e Estado outra. Sendo assim, o Estado não poderia dominar a igreja. Esta, por sua vez, tinha que se libertar do Estado. Esse era o pensamento de João Crisóstomo. E ele vai exigir, João Crisóstomo vai exigir algo da igreja, que se nós olharmos o que ele exigiu da igreja lá no século IV, pode ser muito bem aplicada hoje nos nossos dias. Vejamos o que ele exigiu, nós vamos falar. Ele queria que a igreja organizasse e centralizasse as suas finanças. Ele organizou e centralizou as finanças da igreja a qual ele pertencia. Essas finanças estavam sendo gastas com o luxo dos clérigos. Clérigos aí não são os líderes. Quem está na frente da igreja. Foi uma tarefa árdua, no entanto, era necessário tomar uma providência e aplicar as finanças religiosas no trabalho religioso. E foi isso que Crisóstomo fez. Então ele estava dizendo: ó, o dinheiro da igreja não é para promover luxo dos bispos, dos clérigos, dos líderes. O que vocês, dizia Crisóstomo, estão fazendo com as finanças que entram na igreja está errado, porque muitos passavam a mão do dinheiro que entrava de dízimo e de oferta lá em Constantinopla, onde ele estava, passava a mão e Roma
e os membros ficam chupando dele, desculpa a expressão. Eu não sou contra o dízimo e a oferta. Não, de maneira nenhuma. É bíblico, é a Escritura que diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Só que esse versículo lá em Malaquias, ele é colocado só assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. O outro fala: vai buscar mantimento de igreja, dinheiro de dízimo e de oferta. Não tem, irmãos. Essa é a grande verdade. Não tem outra. Quase nenhuma igreja vai se encontrar mantimento proveniente de dízimo e de oferta, salvo-se raras exceções. Então Crisóstomo apertou isso aí. Ele mexeu onde não devia, talvez onde não devia naquele momento, mas ele teve coragem para fazer isso. E nós temos que ter coragem para falar a verdade nua e crua do que acontece. Precisamos fazer o mesmo que fez João Crisóstomo naquela época: aplicar as finanças religiosas no atendimento que a religião determina, e não para enriquecer determinadas lideranças atuais. Então o cara está entregando, dizendo que é isso, que é aquilo, que é pastor, etc, 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 e pede, mande para comprar fazendas, para comprar outras coisas que não tem nada a ver com a igreja. Essa propriedade que é comprada, irmãos, que está no nome daquela igreja, não pertence a nenhum membro da igreja. O membro não tem direito de reclamar de nada. E aí deve se reclamar. Então nós temos que estar com o olho bem aberto, para não estar enchendo o bolso malandro por aí. João Crisóstomo submeteu as finanças a um controle rigoroso e detalhado. Então ele queria saber, tinha que dizer onde entrou, por que fez isso. Uma liderança honesta, sincera e de respeito, ela apresenta esses detalhes que Crisóstomo apontou. Ela apresenta, ela só foi gasto aqui, ali, ela demonstra sinceridade, honestidade, que é o que não se vê na grande maioria por aí. Ou eu estou falando alguma bobagem? Pense um pouquinho. Então Crisóstomo fez isso. Vamos ver o que ele exigiu mais. Ele exigiu vida austera dos clérigos. Proibiu que as supostas irmãs espirituais, está lá entre aspas, irmãs espirituais, vivessem como os sacerdotes, e esses parassem de provocar escândalo desta natureza. Já deu para os irmãos entender que o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo, era uma grande prostituição dentro da igreja. As irmãs espirituais. Então a coisa estava muito feia. Esses homens que estavam na frente, isso aconteceu quando, presbítero? Após o edito de Constantino, a santidade, foi lá embaixo, caiu. É o que se vê hoje, irmãos. A grande maioria das pessoas, de líderes de igrejas por aí, eles cultuam, adoram a Deus, faz um culto, canta, pula, dança, corre. Quando termina o culto, vão para um boteco, para algum lugar se divertir. O cara prega à noite, terminou e vai para o
nos dias de Crisóstomo está nos nossos dias. Que foi que ele fez mais? Ele proibiu a vida luxuriante, exigiu que se vendessem os objetos de luxo que estavam sob o poder dos clérigos para dar comida aos pobres. Esses objetos de luxo, ele exigiu que isso fosse vendido e que fosse dividido, que atendesse os pobres. Ele fez o que a Escritura diz, que nós devemos cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Coitada das viúvas se foi em alguma igreja buscar alguma coisa hoje. Coitada delas. Se não é um membro ou outro, um grupo de irmãos, campanha de quilo, boa vontade de muitos irmãos que com o amor fraternal contribuem para atender a necessidade dos outros, pela igreja uma coisa fica bem complicada. Outro líder desse período, outro mestre dessa igreja imperial foi Jerônimo. Jerônimo, irmãos, foi o tradutor das Escrituras da Bíblia, chamada Vulgata. Vulgata. Ela tem esse nome porque ela não foi escrita em língua clássica. Qual era a língua clássica? O grego e o latim. Então ela foi escrita em língua vulgata. A Vulgata de Jerônimo possivelmente tenha sido escrito no latim, mas não no latim clássico. Então, segundo Gonçalves, Jerônimo foi um dos mestres do quarto século, que desenvolveu um dos trabalhos mais importantes para a igreja, devido à sua luta contra as práticas mundanas que adentravam na igreja e a todo tipo e a todo vapor. E é uma espécie de luta pessoal consigo mesmo, policiando-se para não corromper-se com os costumes mundanos, porque é fácil apontar o dedo para nada e se esquecer de si próprio. Policiar alguém é fácil, policiar si próprio é difícil. O que é que Gonçalves diz? Ele diz, é um escritor de vários livros da história da igreja, ele diz que Jerônimo, ele além de atuar ajudando a igreja, ele atuava tentando policiar si próprio para que ele não viesse a se corromper. Mesmo sendo conhecido como São Jerônimo, não tinha características de humilde, mas o orgulho estava no seu interior. A grosseria e a amargura fazia parte da sua vida. Jerônimo tinha características místicas. Místicas são espirituais, demasiado. Queria estar acima do gênero humano. Sendo assim, faltava-lhe a paciência com os indolentes e pessoas que criticavam a sua pessoa. Com ele não tinha moleza. Ele foi o tradutor, como eu mencionei para os irmãos, da Bíblia, que ficou conhecida, os irmãos lá, como a Vulgata. Vulgata. Essa Bíblia Vulgata foi muito utilizada pela Igreja de Roma. E dessa Bíblia Vulgata, possivelmente tenha havido muitas traduções para várias línguas. Então, já é uma tradução de tradução. Isso é complicado. A tradução da Bíblia, a Bíblia Sagrada efetuada por Jerônimo, foi conhecida como Vulgata e se impôs em todas as igrejas de fala latina, mas a princípio não foi bem recebida como Jerônimo desejava. A tradução da Vulgata era uma tradução nova e, como tal, mudava algumas das passagens favoritas de determinadas pessoas. E muitos se perguntavam: que direito tinha Jerônimo de mudar as escrituras? Complicado isso, né? Já visto o apóstolo João, você pode dizer, mas se muda as escrituras? Se muda, mudaram muitas coisas por várias coisas. Por exemplo, procurava-se uma palavra e essa palavra que está tentando se traduzir não tem era na língua portuguesa. Quer ver o nome? Javé, o nome Javé, ele é derivado de um pentagrama hebraico escrito com letras consoantes, que não tem como se pronunciar o nome. Nós hoje, que utilizamos a língua portuguesa, não temos condição de pronunciar
de consoantes, que foi traduzida por Javé ou Jeová. Então, muitos nomes não se tem. E João disse que muitas pessoas também, se é porque são irresponsáveis, eu não sei, iriam mudar. E se João disse, ó, cuidado, porque tem pessoas que vão acrescentar e tem pessoas que vão tirar. E aí desses que fazer isso com aquilo. Por que João fez isso? Por que João falou isso? Porque ele sabia que muita gente ia mexer nas escrituras. Possivelmente Jerônimo foi um desses. Jerônimo, ainda mais um pouquinho dele aí. Além disso, muitos tinham aceito a lenda e o imaginário que vale salientarmos, que está vivo até os dias atuais, que a Septuaginta tinha sido traduzida por 70 homens, como realmente foi. Entretanto, diziam que foram preservados até mesmo os mínimos detalhes na tradução, apesar de trabalharem separadamente. A tradução da Septuaginta foi a tradução, irmãos, da Bíblia, o Velho Testamento, que não era chamado de Bíblia ainda, e estava escrito em hebraico e aramaico, e ele foi traduzido para o grego, a mando de um rei chamado Ptolomeu, como eu já mencionei nesse trabalho. Quem traduziu 70 homens? O que nós colocamos aqui, qual era a lenda que se acreditava? Se acreditava que o mesmo Deus que inspirou Moisés para escrever o Pentateuco, que inspirou os profetas para escrever os livros históricos lá do Velho Testamento, que inspirou profetas maiores, profetas menores, todos eles foram inspirados por Deus e deixaram escrito as Escrituras. A lenda é o mesmo Deus, isso é uma lenda, que inspirou para eles escreverem, inspirou os 70 sábios para eles traduzirem. Isso não é verdade, isso é uma lenda. Para alguém traduzir, seja do hebraico, do aramaico, do grego ou do português, não precisa estar inspirado. Não precisa estar inspirado. É somente conhecer. Quem conhece, sabia que muitas Bíblias que nós pegamos hoje, lemos, estamos lendo, essa é a palavra de Deus, porque foi traduzida por homens inspirados por Deus. O cara nem crente é, nem evangélico é. Hoje, muitos deles, às vezes está traduzindo a Bíblia, traduzindo lá, o cara conhece grego, conhece hebraico, ele está traduzindo a Bíblia com um cigarro na boca, fumando lá e não tem compromisso nenhum. Não tem nada contra quem está fumando, que é problema dele. Eu só estou esclarecendo um ponto de vista que os irmãos hoje, talvez as pessoas não tenham. Precisamos ser mais atentos. Houve época, e os obreiros aqui sabem que eu estou falando é verdade, que os crentes pensavam que a revista de escola dominical é inspirada por Deus. Ah, quem está escrevendo a revista lá está inspirado. Conversa, irmãos. Ali é pensamento de um homem. Você tem que saber disso. Nós temos que saber disso. O que foi inspirado foi as Escrituras. Moisés não escreveu o que queria, escreveu o que Deus mandava. Paulo, Pedro, João, Mateus, esses homens foram inspirados. Quem fez tradução é porque aprendeu a língua, o hebraico, o grego. Por que Jerônimo fez a tradução da Vulgata? Porque ele aprendeu. Porque ele estudou. E quem estuda e sabe faz isso. Então é uma lenda dizer que Deus inspirou alguém para traduzir Bíblia. Sem conversa. Então nós temos que estar bastante atentos a isso. Com isso, justificava-se a versão grega e afirmava-se que ela era tão inspirada quanto o original hebraico. Isso é conversa. Conversa para muito dormir. Por isso, quando Jerônimo publicou a versão da Vulgata, recebeu duas críticas de estar faltando com o devido respeito para com as Escrituras. Outro pensador, outro mestre da Igreja Imperial, guarde essa figura, esse desenho, essa imagem e este nome: Agostinho de Hipona.
Vamos ver quem foi esse Agostinho de Hipona. Segundo todo campo teológico da atualidade, tá, irmão? Segundo todo o campo teológico da atualidade, consideram Agostinho como o maior teólogo da igreja em todos os tempos, depois do apóstolo Paulo. Então, até hoje, muitas pessoas acham que depois do apóstolo Paulo, quem foi o maior teólogo foi esse tal de Agostinho. Nós vamos ver se ele foi realmente. Particularmente, nós não concordamos com essa ideia, pois a historiografia aponta Agostinho como sendo um grande teólogo, sim, não tem dúvida, da Idade Média, e não de todos os tempos. Então, uma coisa é ele ser teólogo lá da Idade Medieval, e outra coisa é você pegar alguém que viveu na Idade Medieval e dizer que ele foi o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, colocando ele no mesmo nível do apóstolo Paulo. Segundo Gonzalez, Agostinho nasceu em 354, século IV, no povoado de Tagaste, no norte da África, na Namíbia, atual Argélia. Era filho de um oficial romano de escalão inferior, um pagão, e de Mônica, uma cristã fervorosa, cuja oração para que seu esposo tornasse-se um cristão terminaram sendo respondida, segundo a sua crença, pelo próprio Deus. É o que ela diz. Os pais de Agostinho viram nele um menino de alta inteligência e esforçaram para dar o melhor da educação da época. Com esse propósito, enviaram a uma cidade chamada Madura, e depois a Cartago, a fim de desenvolver seus estudos. É o relato da vida de Agostinho. Por que, irmãos, voltando aqui, nós não concordamos que Agostinho foi um dos maiores teólogos de todos os tempos? Vai surgir, e é o próximo tema que nós vamos estar abordando, nesse período da igreja, as heresias que vão surgir na igreja imperial. Enquanto os homens estavam tranquilos, sossegados, não estavam se preocupando com nada, vai surgir pessoas pensando do mesmo jeito que surgiu lá no princípio, como nós mencionamos, Marcion, entre outros, vai surgir novamente. Homens com ideias, com pensamentos, só que agora a igreja já está alicerçada. A igreja já tem um corpo de obreiros que estão tomando conta dela. E esses pensadores que vão surgir com o pensamento contrário, esses pensamentos vão ser levados a um concílio, a uma conferência, para se tratar se esse pensamento é verdadeiro ou não. Como nós vamos tratar. Dentro desse pensamento vai surgir um que Agostinho vai combater ferrenhamente, que é o pensamento ser Pai e Filho e Espírito Santo são três ou se são um, que é o chamado doutrina da Trindade. Até então, no século IV, que nós estamos falando, Agostinho, não tinha surgido ainda essa doutrina, chamada doutrina da Trindade, ainda não surgiu. Então, bem, século IV, já passou 100, 200, 300, 400 anos depois que Jesus veio ao mundo. Até o século IV, ainda não surgiu a chamada doutrina da Trindade. Ainda não se acreditava no que diz respeito ao cristianismo, porque em religiões
e ao Filho. Ele pensou, ele questionou, ele começou a ensinar algo diferente. Aí ele ensinou que Cristo não era homem, nem era Deus. Considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Olha a heresia surgindo aí. Não admitia a existência de Cristo. Tal ensinamento espalhou-se rapidamente pelo Oriente. Então o pensamento diário começou a se espalhar. A controvérsia causada sobre esse assunto dividiu a igreja e provocou até mesmo perturbações de ordem pública. Começou a surgir problema. Para resolver o problema, veja lá, estamos acompanhando lá. Para resolver o problema e pacificar os ânimos, Constantino convocou o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Niceia, na Ásia Menor, que aconteceu no ano 325 depois de Cristo. 300 bispos da igreja, olha o número, 300 bispos estiveram presentes. O principal opositor da doutrina de Ário foi Atanásio, também de Alexandria. Atanásio afirmava a unidade do Pai com o Filho e a divindade de Cristo e sua existência eterna. Ali, Atanásio teve uma grande vitória e esse pensamento de Atanásio prevaleceu até hoje. O concílio afirmou a divindade de Cristo, foi declarado que Cristo era a essência do Pai. Foi grande a influência do imperador Constantino nessa decisão e por consequência disso a doutrina de Ário foi condenada pelo concílio. Então veja, irmãos, diante desse pensamento da doutrina da Trindade, desse questionamento, surgiu esse bispo. Esse bispo Atanásio, ele vai ter influência depois de Agostinho, como nós mencionamos. Agostinho vai ser a principal mente pensante que vai divulgar essa ideia da doutrina da Trindade, da existência da divindade em três pessoas: Pai, sendo uma pessoa, Filho, outra pessoa distinta, e Espírito Santo, outra pessoa distinta, contrariando, ao meu ver, as Escrituras, porque Jesus não disse o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. Nós somos três pessoas distintas que formamos uma. Jesus nunca disse isso, muito pelo contrário. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Felipe disse: Senhor, então mostra o Pai para nós. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Como tu diz, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então, essa doutrina criada lá na igreja foi um concílio no século IV. Essa doutrina do século IV virou dogma da igreja católica. E mesmo quando houve a reforma protestante que nós vamos estar falando, não teve ninguém que teve coragem de mexer nesse dogma. Esse dogma continua vivo, essa ideia de três pessoas na divindade. Quando se fala de três pessoas distintas, meu santo, está se falando de triteísmo e não de monoteísmo. O que é triteísmo? Três deuses. Se são distintos, são três. Não pode ser três pessoas distintas e formar um só. Muito pelo contrário. E nós sabemos que existe só um Deus, nós somos monoteístas. Então essa doutrina da Trindade aí, criada lá no século IV, um concílio para resolver o tal problema, que perdura até hoje, é uma doutrina que precisa ser revista. Não estou dizendo que você vai deixar de acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. É questão de pensamento, de ideia, de saber o que é Pai, o que é Filho e o que é Espírito Santo. Uma só pessoa, que convenhamos chamar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. No próximo culto, nós vamos falar da heresia criada por Apolinário e ainda mais a influência de Agostinho. Esse homem chamado Agostinho, ele vai ter uma influência muito grande na composição daquilo que
nós não podemos ser dogmáticos. Deus não é uma coisa que você aprendeu lá no século IV, hoje limitou e acabou, é isso? Não, isso é conversa piada. Você colocar um prumo só para uma pessoa que está seguindo. Não é verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que a Escritura diz em nome de Jesus. Eu quero passar a direção culto para o presbítero Ronaldo, qual pastor dessa congregação. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode mencionar em nome de Jesus. Não?